chegando. Bem-vindos. Hoje eu vou conversar com a minha amiga Bia. Saudades, Monique, querida. Fico só de olho em você te acompanhando, hein? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Opa, a Bia tá chegando. Vem, Bia. Eu mandei o convite. Vamos ver se a Bia conseguiu. Oi, Bia. Oi, tudo bem, Mona? Tudo bem, amor? Boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo bem? Estou. E você? Ótimo. Tá bem, Consegue me tá ótimo. ouvir, me ver? Tá Perfeito. perfeito. Vou deixar aqui o pessoal chegar. Vai ser aos pouquinhos mesmo. Perfeito. Vamos mandar um Então, direct pro pessoal? vamos convidar todo mundo. Vamos avisar aqui quem ainda não chegou. Eu tenho ainda. Aos pouquinhos vão chegando. Com certeza. Vamos ver alguns aqui. Oi, Cris. Boa noite. Sabe, Bia, tem um tempo que eu não faço, eu fico aqui assim, ó, tentando ver as letrinhas. Olha, você eu sei que também deixou o óculos. Sim, preciso Triste voltar a isso, hein? usar óculos urgentemente. Você sabe que a Nath tá aqui, né? A Natália Lessa tá aqui com a Nath, gente. que saudade! Linda. Camila. Boa noite, pessoal. Ai, Todo mundo vocês bem. chegando. Bom, vamos dar mais um tempinho. Ver se... Quer convidar mais alguém, Bia? Enquanto isso, eu vou olhando aqui a minha Vamos. colinha. Como a gente vai começar. Convidando todo mundo. Não, a Gisele entrou. Minha mãe. Linda. Tá todo mundo assistindo. Oi, Cris. Cris falou, óculos é vida. Pois é, a Com gente fica certeza. lutando contra, mas sem ele a gente... O meu tá aqui, escondido aqui, ó. Daqui a pouco a Vocês gente sabem que eu dá amo, aquela assim. eu amo usar óculos, acho super chique, acho super elegante, mas tem hora que a gente enjoa, né? Não sei vocês, mas eu tenho essa sensação. De tanto usar o mesmo óculos, eu vou enjoando, mas eu acho lindo. Pois é, eu também. Aí eu fico assim, caçando óculos, perco óculos. Falo, gente, como? Não posso. Mas eu adoro. Adoro. Deixa eu ver aqui as meninas chegando. A Nath está falando aqui, vim aprender com mulheres que me inspiram. Porque é uma Ai, que lindo! fofura. Eu nem aguento essa fofura dela, meu Deus. A gente está combinando um encontro. Vamos ver quando é que vai ser esse encontro, Com gente. certeza. Bom, vou mandar aqui o último convitinho para a gente Tá poder ótimo. iniciar. Vou ver quem mais. Vamos Convidei o começar, pessoal gente. aqui também. Ótimo. Vamos. Perfeito. Vamos começar porque é aquilo, a gente vai conseguir deixar gravado, dando tudo certo, e aí quem não tiver a possibilidade de estar com a gente, né, assiste depois com calma, né? Sim. Gente, eu chamei a Bia aqui nessa live, que é uma fofura, nós trabalhamos juntas. Vou falar um pouquinho assim, por que a gente resolveu falar sobre educação, né? Nós sabemos, nós duas somos professoras, a gente sabe assim a importância que tem cada
cada dia mais, conforme a gente vai convivendo com as crianças, cada um tem sua história, a gente sabe assim que os pais, além de serem os protetores dos filhos, né, eles são o primeiro contato que os filhos têm com a sociedade, eles são aqueles que os pais vão se espelhar, e os pais têm total influência naquilo que eles vão se tornar, né? Naquilo, como indivíduo, como eles vão ser para o mundo. Então, nós, pais, a Bia ainda não é mãe, mas ela tem uma história fofa, querida, que eu, como mãe, cheguei em casa assim, contando, falei, gente, é isso que a gente, é o que a gente conversa aqui, que é como a gente, assim, olha para os nossos filhos e a gente pensa, gente, e agora? Está crescendo, não é mais um bebê, o que a gente vai fazer? Porque não é assim, obrigar, a gente tem que fazer a leitura dos nossos filhos, né? Fazer a leitura das crianças e saber como a gente pode contribuir. Não é só deixar crescer e seja o que Deus quiser, né? A gente tem que olhar, entender a nossa responsabilidade com eles e inspirar mesmo, de alguma forma. E, principalmente, conforme nós nos comportamos com eles, nós convivemos, a gente sabe que aquilo ali eles vão tomar para si e vão seguir. Essa é a nossa responsabilidade, né? Então, vou falar um pouquinho hoje com a Bia, que me inspirou muito em fazer essa live de hoje, falando de educação, que a educação transforma vidas. A Bia é professora, ela trabalha com crianças de 4, 5 anos, né, Bia? Sim, isso mesmo, Ana. Me fala um pouquinho aí de como começou esse amor pela educação. Você sempre quis ser professora, Bia? Fala um pouquinho de você. Então, esse é um ponto engraçado, né? Sabe aquela história de que todo mundo fala, eu sempre quis ser médico, eu sempre soube que eu seria músico, isso faz parte da minha vida, desde a infância. Então, comigo foi exatamente o oposto. Embora eu tenha, né, uma referência na minha casa, uma grande referência que é a minha mãe, ela sempre foi professora, até hoje ela atua nessa área, né? Mas embora eu tenha essa referência, eu nunca quis ser professora. Né? Eu sempre falava o contrário, falava, Deus me livre de ser professora. Porque quando eu era criança, o meu sonho, eu sempre dizia que eu queria muito ser médica, médica de crianças, né? Pediatra. E aí, quando eu fui para a adolescência, meu sonho era ser advogada. Então, assim, eu estava completamente focada em estudar e fazer vestibular e focar nessa carreira como advogada, fazer direito. Mas, assim, não dá para fugir, né, do nosso chamado, da nossa motivação interna e externa. Então, desde criança, embora eu não quisesse, eu negasse a possibilidade de ser professora, eu nem pensasse nisso, tudo que eu fazia, todas as brincadeiras, todos os meus interesses eram voltados para a educação, né? Sem perceber, era uma coisa natural. Então, eu sempre fui apaixonada pela leitura e é muito importante, né, esse ponto que você tocou sobre a influência dos pais na vida dos filhos, né? E eu tive uma influência muito positiva da minha mãe nesse aspecto. Ela sempre me estimulou muito. Ela, como professora, trazia uma pilha de livros para mim, trazia gibi, trazia atividade que sobrava da escola, ela dava para algum aluno e sobrava. E aí ela trazia para casa e eu lembro que eu recortava, eu criava atividade em cima daquilo que ela trazia. Então, assim, minha mãe nos estimulava muito, né? Tanto eu quanto a minha irmã. E isso é muito importante. Então, eu vejo que desde a infância eu já tinha traços muito fortes como professora, né? Assim, isso é muito legal, você olhar para sua trajetória, para sua história de vida e ver como realmente tudo se encaixa, né? Assim, é muito bom você saber que você está vivendo dentro de um propósito, né? Vivendo, seguindo o seu chamado. Então, eu percebo que essa motivação interna sempre esteve aqui comigo, porque eu já tinha essa vontade de dar aula, assim, mas eu não queria ser professora. Então, quando minha mãe trazia, eu lembro que uma vez ela trouxe para mim um quadro negro. Né? Antigamente tinha muito aqueles quadros de giz, Muito. lembra? Adorava. Nossa, eu amava. E eu lembro que ela trouxe um para mim e um para minha irmã. E a gente acabou com o quadro, porque todo dia a gente queria colar alguma coisa nele, criar uma aula, e eu sempre queria ser professora. Eu sou a mais nova, né? Mas eu fazia questão de dar aula para minha irmã mais velha. E ela, com toda a paciência do mundo, participava comigo.
Então, assim, é muito interessante, né? Olhar, assim, para nossa linha do tempo, né? E perceber como essas Sim. características sempre estiveram presentes. Então, isso tudo foi muito legal, porque eu não tinha uma vontade, assim, eu não afirmava ter essa vontade, mas com o tempo eu fui descobrindo. E aí foi bem legal. Mas a gente, assim, um pouco de mim, né, também. Eu não fui sempre professora. Na Uhum. verdade, assim, a gente começa a olhar os nossos pais e tentar ver o que que tem de interessante ali, até a gente se descobrir, né? Até a gente falar assim, ah, não, é isso que eu quero, não é a mesma coisa que o meu pai ou minha mãe fazem. A minha mãe era enfermeira, né? E aí eu pensei que, poxa, é a minha, vamos embora, vou ser enfermeira também. Aí estudei, Sim. sabe? Fui lá atrás da enfermagem, concluí, mas quando eu cheguei no final, eu falei assim: meu Deus, Deus, meu Deus, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra mim, não. Não dá, não dá, não dá. Aí a minha mãe, ah, minha filha, então vê aí, vê o que que você quer fazer. Eu falei, então tá bom. E aí, um belo dia, eu me entendi ali com a letra, com letras e tudo mais, só que essa história começou lá atrás, é como você falou. Você nunca quis ser professora, mas o seu contato ali com os gibis, com os livros que a tua mãe te dava e tudo mais, você já estava fazendo uma conexão. A minha conexão começou lá quando eu tinha, não sei, 13, 14 anos, que eu ia na escola dominical, e aí uma pessoa lá falou, olha, você quer dar aula? Vem aqui que eu vou te ensinar. Aí quando eu dei a primeira aula, eu falei, gente, que incrível! Só que jamais eu ia pensar assim, ah, eu quero fazer isso para minha vida toda. Nunca. Fui tentando outras coisas. E aí, quando a gente entende que aquilo ali pra gente, é aí que começa, né, Bia? Aí a gente fala, opa, o coração ferve, né? E aí a gente tem como eu vou dizer, a nossa retribuição, que são essas crianças, né? Só quem é professor que entende ah, essa troca, né? Que essa troca ela não vem com reconhecimento, ela não vem com a questão financeira, ela não vem com nada disso. A nossa troca é no dia a dia, é no desenvolvimento das crianças, é como eles, ah, às vezes, como eles nos olham, né? Não é assim, porque tal lugar é X ou tal lugar. Não, não tem nada a ver com instituição, tem a ver com o dia a dia na escola. E aí, quando a gente entende isso, a gente fala, caramba, eu estou aqui e daqui eu não saio mais, né? E aí, o que que eu acho interessante, muito bacana da sua história? Você foi lá, teve esse primeiro contato com as coisas que a sua mãe trazia, e aí um belo dia você começou a estudar a formação de professores, né? Isso. Então, E aí? eu estava no ensino médio, eu tinha 15 anos, e aí eu comecei a me interessar. Eu queria muito entrar no mercado de trabalho, eu queria trabalhar, né, mesmo nova, eu queria muito trabalhar e ter esse contato com o mercado de trabalho. Mas eu queria ser advogada, né? Então, assim, com 15 anos não ia rolar. E aí minha mãe, ela sempre foi muito presente nesse sentido de nos apoiar, de nos incentivar. Então ela conversou comigo, ela me aconselhou a buscar um plano B, a traçar um plano B, né, assim, para ir estudando e me desenvolvendo até chegar na graduação de direito. E aí ela sugeriu que eu fizesse o curso de formação de professores. No início, eu não gostei muito da ideia, porque eu ainda tinha muita resistência em ser professora, né? Então, ai, meu Deus, ninguém merece estudar para ser professora, sabe? Então, eu lembro que o curso era aos sábados de 8 às 4. Então, todo sábado eu passava o dia inteiro estudando e, assim, não tinha muito interesse. Eu ia mais forçada mesmo, traçando um plano B. E aí eu lembro que em uma matéria específica de literatura, de poesia, né, como ensinar para as crianças, ali acabou comigo. Eu me apaixonei pela educação, e aí comecei a sentir mais vontade de ir ao curso. Quando eu vi, já estava completamente envolvida. Eu lembro que teve um dia específico que eu parei e pensei, e agora? Sempre falei que não queria ser professora de jeito nenhum, agora vou ter que assumir que eu quero ser professora, né? Então, foi muito legal, assim, foi um pouco assustador, é,
Mas eu me apaixonei completamente. E desde então, desde esse momento que eu me identifiquei com a área da educação, que foi justamente no curso de formação de professores, eu me dediquei ao máximo, eu tive um bom desempenho. E eu lembro que a coordenadora do curso, a Letícia, ela foi assim fundamental nesse meu processo. Ela acreditou em mim, ela me incentivou bastante e foi ela quem abriu portas para que eu começasse o estágio. Eu lembro que ela conversou comigo, ela falou o quanto ela estava orgulhosa, né, da minha dedicação no curso. E aí ela me abriu uma oportunidade de estágio em uma escola. E lá eu comecei eu estudava de manhã no ensino médio, e aí eu saía da escola e ia estagiar, né, para o curso de formação de professores. E aí foi meu primeiro contato com a escola, de fato. Né? E aí eu comecei a perceber realmente o mundo da educação de outra forma, né? Porque no curso é muita prática, e aí você Sim, chega, muita teoria, na verdade, né? E sim, aí sim. você chega na escola, você se vê com uma prática que normalmente é bem diferente, né, do que a gente estuda, do que os livros falam. Então, assim, foi uma experiência muito rica. Eu fui me desenvolvendo cada vez mais. Eu estagiei por 6 meses e depois eu tive a minha primeira oportunidade como auxiliar de turma e trabalhei, atuei nessa função por 2 anos. E aí, nesses 2 anos, eu também dei meu máximo e comecei a fazer pedagogia. Né? Eu me formei no ensino médio e esqueci completamente direito. Já não fazia mais parte dos meus sonhos, já não me identificava tanto assim. Embora eu admire bastante essa área, eu já não me identifico mais. Então, eu cursei pedagogia e nesse processo eu trabalhava como assistente. E aí, em 2020, eu recebi minha primeira oportunidade para ser professora regente e foi incrível, porque eu lembro que todo mundo me perguntava, Bia, qual turma você vai querer? Se você fosse professora, e aí? Qual turma você se identifica mais? Porque enquanto eu era assistente, eu passei por todas as turmas. Eu substituía professor que faltava, quando tinha algum imprevisto, eu estava lá, né, para ajudar a dar esse suporte. Então, Aham. eu fui tendo contato com muitas turmas. E a que eu mais me identifiquei foi o pré-1. Né? Como eu trabalho numa escola internacional, é o Pre-K4, né, que a gente chama. Então, eu falava para todo mundo, ai, meu sonho é ser professora do Pre-K4. E foi justamente a turma que Você ganhou de presente. eu ganhei de presente, foi um presente. E desde então, eu atuo com essa faixa etária, desde 2020. Tem sido um privilégio muito grande. E foi um ano difícil, né? Um ano de pandemia, um ano de mudanças, e você conseguiu passar por esse processo também, né? Porque seu primeiro ano como professora e já vieram mudanças, né? Fora daquilo que você estava acostumada como estagiária, como assistente, né? Com certeza, Mona. Eu já tinha, né, claro, minhas inseguranças, os meus medos, meu primeiro ano como professora regente, então isso é natural, né, que aconteça. E logo em seguida, em março, começou a pandemia, então eu fiquei um mês com os meus alunos. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque em tão pouco tempo eu tive pouco contato com a minha turma e com a minha experiência como regente, né? Mas também foi um ano de muito aprendizado, por ser o meu primeiro ano. Eu acho que é importante nesse momento assim de medo, de insegurança com o novo, a gente ressignificar, né? Então assim, poderia ser um ano muito desafiador e foi, mas também foi um ano que eu aproveitei para pegar essas circunstâncias e ressignificar. Então, eu lembro que eu participava de muitas palestras, participei de muito curso, me capacitei bastante para tentar atender as necessidades dos meus alunos, as demandas. Então, também foi um ano muito importante para o meu crescimento, porque a gente buscou diversas estratégias, né, ferramentas. Então, foi realmente, assim, um ano rico, De né, de aprendizado, né? crescimento. Sim, com certeza. E aí, Bia, atualmente você é professora nessa mesma escola, né? Você começou lá atrás. Isso mesmo. Eu Bacana. estagiei
me tornei auxiliar, agora é professora regente. E eu acho muito especial isso, porque eu comecei junto com a história da escola, né? Porque eu Sim, comecei lá no início, desde o primeiro dia de aula. Então tem sido muito especial fazer parte dessa trajetória. bacana. E aí o que eu queria, mais uma coisa que eu queria reforçar aqui, deixar para as mães que escutam a gente, para as nossas colegas de trabalho que estão aqui chegando também, obrigada, as meninas que estão chegando, Sim, é a importância da nossa influência como mãe na vida dos pequenos, né? Porque, por exemplo, a Bia, ela está no início da carreira dela educacional, né? Tem a bagagenzinha dela, está começando, como outras que a gente conhece, por exemplo, eu tenho 17 anos de professora, e a gente sempre inventa alguma coisa para fazer em paralelo, que a professora não consegue fazer uma coisa só impressionante, não consegue. impressionante. Mas no início dessa carreira que você está, e um papel fundamental que foi da sua mãe, dos seus pais te incentivando, né? Você podia nem ser professora, mas ela estava ali fazendo a parte dela, colocando, como eu vou dizer, apostando o tempo dela, o investimento. Fala, bom, se ela não for advogada, ela tem uma opção. Enquanto ela está se preparando para ser advogada, ela ainda consegue dar aula. Ela quis ali te dar um plano B ou um plano A. Ela fez a parte dela. E a gente, como pai e mãe, né, o nosso papel, no caso, né, de estimular os nossos filhos a estarem estudando, porque a educação abre portas. Além, por exemplo, que você não virasse professora, mas ela estava te dando ali artifícios para você conhecer o mundo. Olha, você estava tendo ali uma ferramenta. Então, assim, é, é de extrema importância a gente conviver com os nossos filhos para poder saber como eles são, identificar, porque nem todos vão virar professores. Então, assim, não é a fórmula mágica. Eu vou fazer um curso de professores então para o meu filho. Não, calma aí. Você precisa saber como é o seu filho, precisa saber qual é o talento dele, porque com certeza sua mãe viu que você era inclinada para esse lado também. Não foi né, uma decisão assim aleatória, uma oportunidade que ela viu. E a gente sabe assim que eu estou aqui anotando uma coisa que eu queria falar. Uh, a gente sabe assim que as crianças que estudam tanto quanto na escola, né, normalmente, quanto num curso, ou aquelas que a gente dá informações, dá algumas informações, elas desenvolvem o senso crítico, elas conseguem ser uma pessoa que sabe se posicionar melhor socialmente, ela consegue ter uma visão política da vida, porque ela está recebendo informações. Então, não só daqueles que têm, por exemplo, os pais, mas também, às vezes o pai não sabe, às vezes a mãe não sabe como passar aquilo ali, mas consegue dar a oportunidade da criança estudar, ou consegue comprar um livro, né? Essa é a real importância nossa de mostrar o caminho, ser exemplo para eles, dar ferramentas, né, Bia? Um livrinho, viagens, às vezes a Certeza. pessoa não... Cada um tem um formato, uma história de vida, então às vezes ele não tem muito hábito da leitura, mas assim, olha, vamos viajar para tal lugar, eu ouvi dizer isso e isso, documentários, toda forma de adquirir o conhecimento é válida, né? Que a criança vai crescer, vai desenvolver. E uma coisa que eu queria saber um pouquinho, para a gente deixar registrado aqui, que as meninas vão perguntar depois também, em relação à escola. Fala um pouquinho da escola que você trabalha. Você disse que é uma escola cristã, então, para as meninas saberem um pouquinho como funciona. Claro, com certeza. A escola que eu trabalho, ela é internacional e cristã, né? Assim, são as Uhum. características fortes dela, a metodologia dela. Então, como cristã, ela adota a abordagem educacional por princípios, né? Que é uma abordagem que vai valorizar toda a prática pedagógica, todo o ensino que será trabalhado, que será ensinado, será alicerçado com a Bíblia. Então, tudo Uhum. começa na palavra de Deus, né? Então, é muito interessante apresentar, né, essa metodologia aqui na live para as pessoas, porque na verdade é uma metodologia que vem sido cada vez mais conhecida e mais aplicada também nas escolas. Tem surgido muitas escolas cristãs, né?
aqui pelo Isso Rio de mesmo. Janeiro, pelo Brasil. Então, é muito interessante. E essa abordagem, ela direciona todo o conteúdo a partir da Bíblia, né? Então, assim, a gente trabalha a cosmovisão bíblica a partir de tudo que pode ser ensinado. A gente tem que tudo começa na Bíblia, né? A nossa origem. Então, é muito interessante, é uma abordagem muito rica. Ela trabalha com 7 princípios e 12 ferramentas. Então, é bem rico mesmo, assim, dá para trabalhar diversos conteúdos, então é muito bom. E Perfeito. também é internacional. Então, a escola vai valorizar de forma predominante o ensino do inglês. Então, na educação infantil, o ensino do inglês acontece em 70% do tempo, né, e 30% em português. E no ensino fundamental, aí fica 50% inglês e 50% português. Então, também é uma metodologia muito rica. Eu vejo como os alunos falam inglês assim de forma natural. Então, é muito importante, muito bom. Bacana. Bacana. Realmente essas escolas têm crescido, né, têm tomado espaço, tanto internacional quanto esse formato internacional e cristão, né? Eu acredito que uma ótima ferramenta para as crianças também aprenderem ainda mais, tanto a palavra de Deus quanto uma segunda língua, porque eles saem realmente falando de maneira bem natural, né, Sim. Bia? Eu soube que você gosta de trabalhar com projetos também, né? Quando você está dando suas aulas. Fala um pouquinho como funcionam esses projetos. Consegue dar um exemplo para a gente? Sim, pode ser curtinho, não precisa demorar, não. Claro, então, eu trabalho com a faixa etária de 4 a 5 anos, então tem os seus desafios, né? Mas eu gosto muito de trabalhar junto, tanto a abordagem educacional por princípios, né? Então, eu trago conteúdo a partir da Bíblia, com o versículo, com a palavra-chave, com um princípio. Então, isso é muito bom para começar. E o projeto eu gosto de trabalhar em paralelo. Mas o projeto em específico, é, é uma, é uma metodologia que começa a partir do interesse da criança, do grupo, né? Então, eu Uhum. acho que é uma abordagem muito boa para a gente valorizar o grupo, o aluno, como indivíduo, né? Como protagonista do aprendizado. Então, é ele que vai trazer os interesses, o que eles gostariam de aprender. Então, sempre que eu trago um assunto, eu observo o envolvimento da turma. Então, se eu percebo que a turma se interessou muito por aquele assunto, é um conteúdo que eu posso desenvolver ainda mais, que a gente pode se aprofundar, aí eu gosto bastante de trabalhar com essa metodologia, porque realmente é isso, deixa o aluno no centro, né? Torna ele o protagonista. Então, é ele que vai traçar o que ele quer aprender sobre aquele assunto, de que forma ele vai aprender. Isso é muito comum no ensino fundamental, no ensino médio, onde o aluno ele tem ainda mais autonomia para escrever, para ler, para pesquisar no computador sozinho, né? Ou no laboratório da escola. Mas na educação infantil, o professor também pode desenvolver essa metodologia sendo um mediador, né? Então, assim, o professor ele só vai instigar a turma e mediando ali o processo. Mas é o aluno, né, que vai ser o protagonista, que vai trazer realmente o interesse dele e de que forma eles querem aprender. Então, se é uma turma que gosta muito de jogos, por que não, né, trazer o conteúdo com jogos? Se é uma turma que gosta de histórias, por que não trazer? Então, no último mês, eu trabalhei com a minha turma o projeto de formas geométricas e foi muito rico, porque a turma se envolveu bastante. Eu percebi que era um assunto que eles se interessaram logo de início, numa atividade simples. Eu percebi que eles queriam aprender mais, queriam descobrir as formas. Então, e é uma turma que gosta muito de história, de livros. Então, nós separamos uma série de livros sobre formas geométricas e começamos a trabalhar em paralelo com a educação por princípios. Então, nós trabalhamos jogos, leitura, atividades de celebração, de registro. E foi muito bom, porque eu só fui mediando o processo. E para finalizar o projeto, nós fizemos um encontro com a autora do livro, de um dos livros, né, que é a Que Melissa bacana. Lacave, e ela é uma autora incrível, os livros dela são maravilhosos, e um deles é sobre as formas geométricas.
Que legal. Então, foi bem bacana. Os alunos interagiram com ela, tiraram dúvidas sobre as formas geométricas. Então, eu percebi que foi um assunto que envolveu a turma e que, naquele momento, tornou o aprendizado mais significativo. Então, é uma metodologia muito válida para a educação infantil, para a fundamental, para toda a educação básica. Perfeito, perfeito, Bia. Maravilhoso. Eu adoro. Gente, a Bia é uma fofura. Vocês precisavam conhecer ela. Tinha que ser de pertinho essa live. Eu Vamos nos adoro. conhecer. Bia, vamos deixar aqui um espacinho para quem quiser perguntar alguma coisa. Quem não, quem assim, eu tô com vergonha de escrever e tal, deixa no inbox se quiser saber um pouco mais sobre a escola, sobre essa metodologia aí de educação por princípios. A gente pode, ou manda para mim, ou pode mandar direto para a Bia, Com né? certeza. O arroba dela é eu, Miss Bia. Lá nós somos Misses, né, Bia? E Sim. agora eu evoluí para Miss Moninha. Eu não tô querendo mais outra coisa. Acho que eu vou implementar isso aqui em casa, sabe? Miss Moninha para tudo quanto é lugar. Essas crianças Eles deixam a são gente umas assim. fofuras. Eles são. Deixa eu ver aqui. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Cris? Você sabe, Bia, que eu estou aqui conversando com você e vendo os meus alunos que já estão enormes, casados, É entrando aqui. Eu fico, mesmo? meu Deus, pelo amor de Ai, que Deus. coisa linda. Esse Um dia tempo vai voa. ser meu. Vai, você vai ver. Não dei aula pequenininho assim também não, tá? Que eu não sou também tão... Pois é, Não, mãe. Aí não calma. tem Não é como. tanto assim, tá? Eles já eram adolescentes, isso era um curso, vamos deixar isso claro. Mas já estão assim, tendo seus filhos, falam que eu sou vó dos filhos dele, é uma coisa que eu não aguento, gente. Eu adoro. Bom, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Se não tiver, não tem problema, porque eu sei que assim, durante a semana é corrido, né? Sim, com certeza. Mas vamos conversar. Isso. Então, deixa lá para ver a perguntinha que vocês queiram fazer. Olha, tem aqui uma perguntinha aqui, olha. Você se sente realizada com a sua escolha de ser professora? Me sinto realizada todos os dias. Eu sinto que eu estou vivendo o meu propósito com muita motivação. Então, eu vejo sentido em tudo que eu tenho vivido hoje profissionalmente, com os meus alunos. A cada atividade que eu planejo, eu realizo com eles. Eu tenho um aluno que sempre que eu tô contando uma história, ele fica com o olhinho parado assim, com os olhos que parecem duas bolas de gude brilhando. E eu acho assim lindo. Não sei se pausou a live, se vocês conseguem me ouvir. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Então, eu vejo os olhinhos dele brilhando e eu fico assim com o coração quentinho, sabe, de alegria. E é isso que me motiva, dia após dia, a entregar o meu melhor por saber que a gente não está fazendo nada à toa, né, que vai passar em branco, mas que tudo que a gente faz com eles tem um propósito. Então eu me sinto muito realizada. Sei que eu ainda tenho muito mais, né, para viver, para desenvolver. Então eu tenho grandes sonhos na área da educação, mas hoje, nesse tempo, eu sinto que eu estou vivendo exatamente o que eu precisava estar vivendo, né? Assim, eu sinto que eu Que estou no lindo, centro da vontade de Deus. Então, estou que muito lindo, Bia. realizada. É muito bom, né? E esse formato, né, que nós trabalhamos atualmente, de estar ali com as crianças de forma integral, né? Eu vejo assim como uma oportunidade incrível, porque existe essa troca, né? A gente entende que eles precisam deixar os pais em casa, né? Existe um mundinho lá fora acontecendo e eles estão ali com a gente e a gente é a referência naquele momento que a gente está ali, além de ser professora, né, como ser humano. Então, eles se inspiram na gente naquela hora. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente convive com eles até mais do que com as crianças em casa, eu, por exemplo, né? Uhum. E tá tudo bem, isso faz parte, não é uma observação assim pesada, mas assim, é a responsabilidade que a gente está inspirando outras crianças, além das nossas, das que a gente tem em casa, da família, da macrofamília, e dos pais que confiam no nosso trabalho, né? Isso é muito importante a gente ressaltar, porque esse entrosamento, essa convivência, interfere no ser humano que eles vão ser também no futuro, né? Então, mais uma pergunta aqui. Com certeza. Gostaria
saber o que é sucesso na educação para vocês. Começa aí respondendo. Claro. Então, sucesso para mim é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Eu, pelo menos, tenho essa perspectiva de que sucesso é você sentir que está vivendo um propósito, né? Ter uma intenção no que você está fazendo hoje. Então, ver meus alunos desenvolvendo, crescendo, progredindo, né? E entender que eu tenho uma contribuição nisso, de que eu posso auxiliá-los, que eu posso ser essa pessoa que está direcionando, mediando, para mim é gratificante demais. Então, se eu fosse falar sobre sucesso na educação, seria justamente isso. Entender o meu papel enquanto educadora e não perder o meu propósito, jamais. Mas viver com uma intenção, né? Atuar na educação com uma intenção, com um propósito. Perfeito. Eu concordo com você, Bia. E ver o sucesso para mim, além das suas palavras, né? É vê-los crescendo, né? Saber que a gente chega no final do ano, o professor é assim, né? Todo final do ano é uma despedida, uma coisa. Eu já falei até sobre isso. A gente, todo final do ano eu falo, não, ano que vem vai ser diferente. Não vou chorar mais no final do ano. Não tem esse negócio. Não vou ficar de coisinha com as crianças. Agora chega. Não tem maturidade, a gente se Não. envolve total, a gente quer eles crescendo e a gente tem essa troca. E não existe substituição de a professora está no lugar da mãe, não existe. Cada um no seu papel. Professora é professora, mãe é mãe, e sucesso para mim é vê-los crescendo, desenvolvendo. A gente sabe que a sementinha foi plantada, é vê-los passando para o ano seguinte e missão cumprida. E é isso, e daqui a pouco eles voltam. A gente sabe que o sucesso está daqui a pouco, olha, Miss Mona, Miss Bia, saber que a gente ainda mora ali no coraçãozinho, e nem sempre eles lembram quando eles são muito pequenos, mas a gente sabe que contribuiu. Então, o sucesso do professor é realmente entender a importância dessa contribuição, né, Bia? Com certeza. Ai, que conversa gostosa. Sabe que a gente daqui a pouco está acabando, né? Passa Sim. muito rápido. Eu vi que nós temos mais uma pergunta aqui da Tem. Tati no chat. Ah, então, vamos lá. E aí, pode ler. Eu não tô achando aqui, pode ler. Ela perguntou se eu já tive algum problema com algum responsável por me achar muito nova para ser responsável pela turma. E aí? Deixa eu tentar voltar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Não tô conseguindo ver. Então, logo no início, eu assumi a turma em 2020. Eu tinha 19 anos. Então, de fato, eu sempre fui bem novinha, né? Assim, desde que eu entrei na escola como estagiária, eu comecei com 16 anos. Então, eu passei por alguns desafios de conquistar a confiança de responsáveis, da equipe, porque a gente sabe que trabalhar com criança é uma responsabilidade muito grande, né? E exige realmente um comprometimento, um cuidado, um olhar atento. Então, eu sempre tomei muito cuidado, assim, para observar o grupo, para entender a necessidade dele e para tentar oferecer o meu melhor, né, como profissional. Então, eu passei por muitas experiências em que eu tive que conquistar essa confiança. Ainda passo hoje em dia, embora hoje eu já tenha 22 anos, né? Eu trabalho com profissionais competentes, maravilhosos, que já atuam na área há anos, há 20 anos, 30 anos, e eu estou apenas há 6. Então, assim, eu entendo que eu ainda tenho muito a aprender, né? Mas eu espero, isso eu tento passar muito para os responsáveis das turmas que eu assumo. Que eu possa passar essa confiança, essa segurança para eles, né? De que eu quero o melhor para aquela turma, de que eu quero o melhor para o grupo, que eu vou me dedicar ao máximo que eu puder para atender a demanda, né, de cada aluno, de cada criança. Então, em todos esses anos, eu tenho buscado isso. Isso é um ponto que eu tive que desenvolver como pessoa. Né? Assim, de que forma eu posso passar essa confiança para os pais? De que forma eu posso acolher também as inseguranças dele quanto à minha idade. Então, isso foi muito importante, foi um desafio, sim. Eu nunca passei por alguma situação específica em que alguém tenha questionado a minha idade ou a minha competência,
mas eu já passei por situações em que eu tive que é, conquistar, né? Que eu tive que acolher. Então, isso também foi muito importante para o meu crescimento profissional. Aí faz parte, né? Faz parte do processo. Às vezes são outras questões que deixam os pais inseguros, mas a gente vê que assim, a gente está lidando ali com o coração dos pais. As crianças são o que eles têm de mais precioso. Com E aí certeza. é tudo bem que eles se sintam inseguros, que eles tenham alguns questionamentos, porque eles precisam ter tranquilidade que eles estão entregando o bem precioso deles na mão de uma pessoa que eles confiam, né? Isso e faz parte, é super compreensível. Eu estou vendo aqui, a Andrea falou que ela lembra da primeira professora dela, que ela tinha 4 anos. Opa, a gente quer isso, a gente quer deixar marcado. Com certeza. Espero que meus alunos lembrem de mim. Olha aqui, gente. Ó, eu já falei disso, ainda bem que as pessoas conhecem meu marido. Ele está aqui, ó. Minha esposa é professora de inglês, como eu convenço ela a me ensinar? Hoje não vai ter janta, gente. A verdade é essa. Acabou essa história. Poxa, Mona Com, Lisa. com paciência, olha isso, Bia. Com paciência, ainda botou uma observação. Ninguém aguenta esse homem, gente. Quem não viu a Então, propaganda da live, por favor, veja, porque ele tá caprichado, né, Bia? uma dica para o seu marido é que os Ah, alunos eles levam flores para a professora, eles levam olha! frutas, docinhos para conquistar, né? Para tornar nosso dia alegre. Então, seu marido também pode, também como aluno, levar flores. E quem sabe a professora não tem mais paciência. Pois é, boa ideia, Bia. Ah, ele rindo. Gente, eu falo que Bia é profissional, essa menina tá no caminho certo, ela sabe, ó, ela sabe como funciona o mecanismo aí. Tá certo, Bia, gostei. Tô chorando de rir. Ai, gente. Mas é isso, gente. Bia, agora sabendo toda essa história, a gente conversou só um pouquinho, tem muito assunto ainda, Com né? A gente não certeza. consegue falar tudo hoje. A gente pode dizer, então, assim, que a sua mãe foi a maior inspiradora para a sua trajetória começar, né? Para o seu amor pela educação começar, não é isso? Gisele foi a responsável por esse amor brotar no seu coração. Com certeza. Embora no início ela tenha lidado com umas caras fechadas minha, quando eu tinha que acordar cedo no sábado para estudar, eu não ia com muita vontade, né? Mas isso foi só no início, né? Logo depois eu me apaixonei, me desmanchei, mas a minha mãe sempre me apoiou muito, foi realmente fundamental, é fundamental, né, em toda a minha trajetória pessoal e também profissional, com certeza. Porque ela atua na área até hoje, minha mãe ainda é professora, e às vezes eu chego Legal. do trabalho e eu encontro ela cortando arte para os alunos, e lembrancinha para o pai, para a mãe, e ela sempre faz tudo com muito amor, sempre me incentiva quando eu falo que quero fazer um curso, quando eu falo que quero estudar, ela me dá todo o suporte necessário, conselho, então ela sempre acolhe as minhas necessidades, e isso é muito importante. Eu acho que a participação, a contribuição da minha mãe nesse processo foi fundamental para o meu crescimento profissional. Foi realmente Perfeito. muito importante. Perfeito. É esse ponto realmente que eu queria chegar, que nós temos tudo que nós precisamos para inspirar nossos filhos. Nossos alunos, a gente dá a nossa contribuição, mas o pai e a mãe são a maior referência. Então, a gente tem que sempre lembrar disso na hora de tomar determinadas atitudes, determinadas escolhas, e orientar mesmo naquele caminho que eles precisam pegar. Porque esse caminho pode ser a vida toda, como você mesmo está falando. Pode ser um caminho que ele se identifique e fala, é isso que eu quero fazer, né? A minha mãe sempre estudou, ela vem de outro momento, né? De um período que as mulheres não precisavam estudar tanto, né? Acreditava-se que não era tanto necessário, mas ela terminou o estudo enquanto eu terminava o meu segundo grau, ela terminou o estudo na época e continuou estudando. Então, assim, ver o esforço da minha mãe, a gente não segue na mesma carreira, mas ver o esforço, ver que ela estava sempre trabalhando, né, sempre ativa. Isso me deu uma referência. Então, assim, hoje eu sou professora, minha mãe não é, mas eu sou a primeira professora de um pedacinho da família, a única professora Que da legal! família, sabe?
Isso. Então, assim, que bacana. A gente ensinando o filho a se conhecer, que eu falo muito aqui sobre a saúde mental, sobre o autoconhecimento, faz parte desse processo, né? Deles se conhecerem, deles saberem o que eles querem, deles terem segurança. A segurança das nossas crianças passam pelos pais. Aquelas crianças que se sentem um pouquinho inseguro, precisam só de um incentivo dos pais para elas poderem ser um pouquinho mais firmes e tomar a decisão delas na vida, né? Então, assim, eu acho muito bacana a tua história, a influência da sua mãe na sua vida. A gente vê, assim, Bia novinha, 22 anos, super determinada, uma menina de fibra, responsável, séria. E eu quis muito conversar com a Bia hoje, porque eu sabia, assim, que ela tinha muito a contribuir. Bia está fazendo 2 pós, né, Bia? Sim, hoje eu curso psicopedagogia e educação bilíngue. Maravilha, tá vendo? Só subindo, só em frente, né, Esse é Bia? o Não tem objetivo, limite. com Isso certeza. mesmo. E tem sido um privilégio caminhar com pessoas que me incentivam tanto. Então, é muito daquilo que eu falei lá no início, sobre a motivação interna, que eu já existia dentro de mim, né? Esse interesse, embora eu ainda não houvesse descoberto, mas também a motivação externa, desse apoio que a gente recebe, os estímulos que a gente recebe. Então, isso faz toda a diferença na trajetória profissional de qualquer pessoa e foi fundamental para mim, com certeza. Então, é um privilégio caminhar com você também. É uma profissional maravilhosa, humana, em diversos momentos me acolhe, me ensina. Então, essa troca é realmente muito rica. Eu espero que a gente tenha mais momentos como esse, para conversar mais, para trocar, porque realmente é muito bom. Com certeza vamos ter, Bia. Obrigada mesmo por estar aqui, separar um tempinho para a gente conversar, compartilhar com os nossos queridos aqui. E obrigada. Acabou. Até a próxima, então, Bia. Obrigada de verdade. Até a próxima. Também queria agradecer, Mona, a todo mundo que participou, que conversou com a gente. Foi maravilhoso, pessoal. Adorei. Um grande beijo. Beijo, meninas do nosso trabalho, o pessoal que esteve aqui, a família. Um beijo no Bartô, que está aí quietinho. Tá quietinho. Meu cachorro se comportou hoje. Hoje ele tá bem. O meu também, nem apareceu aqui. Obrigada, Bia, por tudo, viu? Pessoal, obrigada que esteve presente. Um beijo em todos. Até a próxima. Um beijo. Fica Beijo, com Deus. Bia. Você também.